Olá pessoal, professora Maísa com vocês para falar de língua portuguesa, para estudar gêneros textuais, não é isso? Nós vamos ver hoje letra de música paródia, né? É um gênero textual, letras de música, e a gente vai pensar esse recurso intertextual que é a paródia, tá? Além disso, a gente vai falar de figuras de linguagem, algumas figuras, já que o texto, letra de música, ele está relacionado ao texto poético, né? Então trabalha bastante com figuras de linguagem, ok? Vamos lá? A gente começa aí pensando no exercício 1, um exercício para a gente entrar nesse clima aí, tá? Eu coloquei aqui um trecho, é a estrofe de uma música, de uma letra de música da banda Melim, né? E essa estrofe diz assim: você é a razão da minha felicidade. Não vai dizer que eu não sou sua cara metade. Meu amor, por favor, vem viver comigo. O seu colo é o meu abrigo. Você pode acessar essa música depois no canal do YouTube. Você vai encontrar lá no canal da banda essa música, tá certo? A gente vai analisar só esse trechinho. Vamos lá. Na letra A, para entrar nesse clima de paródia e de letra de música, eu pergunto aqui para você. Você considera essa letra bonita? Essa letra de música, você acha que ela é bonita? Né? Você acha uma música gostosa de se ouvir? Segundo, né, dentro ainda da letra A, gostaria de viver algo parecido com essa relação? Você observa que nessa música tem uma relação ali, ó. Tem um eu lírico que está falando com alguém, ele está dizendo, olha, você é minha razão de vida, né? A minha felicidade, eu sou sua cara metade, né? Não vai dizer que você não é a minha cara metade, né? Então está tentando convencer, trazendo essa ênfase. Você gostaria de viver algo parecido com essa música aí, de amor, né? E na letra B, você acredita no conceito de cara metade? Esse conceito de cara metade está nessa música, gente, mas na verdade está em outras músicas também. Trouxe esse trecho só para a gente pensar. Só para entrar no clima, para entrar no tema, um tempo para você responder. Vamos lá? Então, pessoal, vocês pensaram sobre isso? É bem importante a gente começar a pensar sobre relacionamento, né?
apesar de vocês serem adolescentes ou pré-adolescentes, mas é bacana já pensar e questionar os conceitos que eu tenho sobre relacionamentos. Porque o que eu penso sobre relacionamento é o que vai guiar a minha vida, os meus relacionamentos na minha vida, certo? Então vamos lá. Você considera essa letra bonita? Eu creio, eu acho que a maioria das pessoas vão achar essa letra bonita. Por mais que não gostem desse estilo, dessa banda, vão dizer, é uma letra que mostra amor, fala de alguém que gosta de alguém muito, né? Então gosta, né? Ok. Gostaria de viver algo parecido? Também suponho que a maioria das pessoas, né, e a maioria dos alunos vai dizer que curte, que gostaria sim. Nossa, alguém que diz, nossa, você é a minha felicidade, você é o meu amor. Eu acho que a maioria vai dizer que gostaria. É claro que eu estou dizendo a maioria, pode ser que não, tá? É uma suposição. Na letra B, aí vem a ideia, um conceito, algo mais forte aí para a gente pensar, tá? Claro que a gente está pensando agora rapidamente, você pode pensar nisso depois, pode buscar até filmes, livros sobre o assunto. Cara à metade é um conceito bastante forte na nossa cultura, né? Em diversos lugares. Aí a gente vê os discursos que falam sobre cara à metade, de encontrar, né, a tampa da panela, alguma coisa nesse sentido, né? Então, nesse sentido aí vai depender se você acredita ou não. A maioria de nós cresceu, aprendeu desde muito cedo sobre isso, né, sobre essa ideia de que sim, a cara à metade existe. Existe alguém só para você, só para essa pessoa. Você foi feito para alguém, né, nesse sentido aí. E aí vamos pensar sobre isso depois, mas já dá para você ter aí alguma ideia do que você respondeu, ok? Nesse sentido, eu trouxe para você algo que talvez vai questionar as suas respostas. E talvez questione também, durante muito tempo da minha vida, as respostas que eu dei para essas questões anteriores, certo? Que é a ideia de relacionamento codependente, né? O que seria isso? O que ele vai dizer, né? O que seria essa teoria? Essa teoria vai dizer que um relacionamento como esse, que está exposto nessa música, é um relacionamento chamado codependente, que é um relacionamento, na verdade, prejudicial e é vicioso. É como quase uma ideia de uso de drogas, né? Nesse sentido aí. Por quê? Porque eu dependo do outro para ser feliz. A minha felicidade está no outro. Né? Então, a ideia de que eu sou o completo no outro, eu não sou inteiro, eu preciso de alguém, por isso cara à metade. Né? E aí a gente discute nessa ideia, eu vou trazer para você, a gente vai ver isso com um pouquinho mais de teoria. Olha lá. O que é um relacionamento codependente? A dependência emocional acontece quando uma pessoa só se sente feliz ou confiante através de outra, né? Justamente o que a gente viu ali na música. Um relacionamento codependente é baseado na inabilidade de nutrir uma relação saudável com outra pessoa, fazendo com que ela se torne o foco principal da sua vida. Veja, isso não acontece só em parceiros, namoros, etc. Acontece também na família, acontece também na amizade, tá? Você ter um relacionamento codependente com amigos, depender muito daquele amigo, também isso pode ser algo bastante prejudicial. Continuando ali, a codependência pode partir de um dos membros da relação ou dos dois. Pode ser imperceptível ou levar a problemas mais sérios. Pessoas dependentes tendem a desgastar a relação sem querer, e esse tipo de transtorno pode transformar uma relação normal em abusiva. Vejam que é a ideia mesmo de um vício, né? Que começa aí de leve e vai se tornando maior, mais profundo, trazendo mais problemas e se tornar um abuso. Exercício 2 sobre isso, pensando em letras de música, nos discursos que a música traz, né? Porque as músicas trazem discursos, assim como os filmes trazem discursos, trazem mensagens para nós. Nesse caso, tente se lembrar agora de alguém próximo. De repente, alguém que você se lembra, olha, tem uma pessoa que eu conheço que vive um relacionamento assim, tá? Ou um filme que você se lembra de um personagem, série,
ou letra de música, outra música, tem várias aí, que apresente ideias parecidas com a música que a gente leu anteriormente, que traz o quê? Né? Que algum desses elementos aqui, desses gêneros, que tragam ideias de codependência. Na verdade, é isso que eu estou pedindo para você. Que você se lembra, que diz essa ideia de, nossa, isso é muito importante, você é muito importante para mim, você é minha vida, etc. Tá? Procurem na sua memória, anota rapidinho, pode ser até uma série, um personagem de uma série que você se lembra. E aí a gente volta para conversar sobre essa relação aí tão importante. Conseguiram pensar? Eu acho que vocês devem ter pensado em vários, né? Claro, gente, que na adolescência a gente tem mesmo alguns relacionamentos um pouco mais intensos. Por quê, né? Porque a adolescência é um momento de transição. Então a gente desapega um pouco da família para se apegar, às vezes, a um namoradinho, a uma namoradinha, ou até a amigos. Isso é verdade. O que a gente está discutindo aqui é algo um pouco mais profundo, para um momento mais maduro da vida. E também para a gente pensar sobre isso, como é que está sendo os nossos relacionamentos. Já começar desde cedo, porque quanto antes, melhor, tá certo? Ok. Bom, você deve ter se lembrado. Eu lembrei aqui de alguns, o pessoal também comentou aqui na produção. Eu lembrei, por exemplo, de um filme, alguém citou, Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança, de uma Noite Sem Lembranças, que é um filme em que o personagem acaba querendo, os personagens apagam as memórias para poder lembrar apenas do momento em que eles se conheceram para frente. Então, antes disso, eles querem se esquecer que existiam. Isso é um exemplo bem forte aí dessa ideia de codependência. Segundo, uma música que lembraram também, uma música que é mais antiguinha, mas a galera ainda lembra, que é do Bruno e Marrone, Dormir na Praça. Então, essa ideia de eu fico em um estado aí lastimável sem você, né? Quer dizer, dormir na praça, olha isso. Também tem uma música que é da Adriana Calcanhoto e foi gravada pelo Claudinho e Bochecha, que tem um verso que diz: eu não existo longe de você. Vejam isso, olha o nível de incoerência de mundo saudável, né? De vida saudável. Eu não existo sem uma pessoa.
né? Será que isso é verdade? Será que isso é bom? Né? A gente está discutindo aqui que não, né? Não é saudável. Ok, sobre intertextualidade na letra da canção. Então a gente vai pensar, pensamos sobre essa ideia da letra de canção e agora a gente vai pensar sobre intertextualidade e relacionar. Veja só, quando eu e você lembramos das canções, dos filmes, dos livros, né? Tá ali no slide, que trazem a ideia de cara metade, eu e você lembramos aí, amor total, né? Somente por meio de alguém, quando a gente lembrou disso, das músicas, dos filmes e dos livros, nós estamos fazendo o quê, pessoal? Estamos relacionando textos, né, verbais, não verbais, audiovisuais. Quando um leitor, um escritor, alguém que está aí pensando o texto, pensando o discurso, quando alguém faz isso, relaciona textos, ideias, ele está fazendo intertextualidades. O que é intertextualidade? É a relação, então, que eu faço entre os textos. Toda vez que você se lembra de um texto lembra outro texto, é uma relação de intertexto, entre textos, ok? Então é isso. Isso vai ser essa vai ser uma das questões da paródia. Por quê? Porque a paródia relaciona um texto original com uma nova versão, ok? Intertextualidade, então, teoricamente, todo texto é um intertexto. Por quê? Porque todo texto, ele vai lembrar outro texto, ele é construído a partir de ideias anteriores, né? Segundo, outros textos estão presentes nesse texto em níveis variáveis sobre formas mais ou menos reconhecíveis. A gente vai ver isso. A intertextualidade é definida como a presença do outro naquilo que dizemos. Durante o dia, né, nas nossas falas, nas nossas trocas de mensagens, é muito comum a gente trabalhar com intertextualidade, porque a fala do outro está na nossa fala. Quando você diz assim, eu vi no jornal tal coisa, para alguém no WhatsApp, você está fazendo uma intertextualidade, porque você está relacionando um texto de fora no seu texto, mensagem de WhatsApp. Ok. Nós temos dois tipos de intertextualidade, né, para estudar hoje, de modo bem didático. A primeira é a intertextualidade restrita. O que é intertextualidade restrita? É aquela que é uma referência pontual, específica. Quando eu digo assim, na música tal, cita-se tal coisa, né? Então, ou na música tal, o verso X lembra com dependência. Eu estou fazendo uma intertextualidade restrita, porque eu estou citando o texto, tá? A intertextualidade restrita também pode ser quando eu faço uma citação de um texto de alguém teórico. A gente viu isso numa aula que a gente trabalhou exposição oral, tá? Para montar slides. Ampla, intertextualidade ampla, né? Mais global. O que é isso? Algo que te faz lembrar, é uma menção. Então, toda vez que eu estou falando de alguma coisa e isso me remete a outros textos aí do mundo, né, da sociedade, isso é uma intertextualidade ampla, ok? Exercício 3, para a gente caminhar aí na nossa aula. Vamos lá. Ao ler a letra da canção, que a gente leu lá no início, né, Você é a razão da minha felicidade, e afirmarmos, então a gente diz o quê? Muitos outros textos na cultura ocidental fortalecem essa ideia de amor codependente. Quando a gente diz isso, nós estamos estabelecendo intertextualidade ampla ou restrita. Então eu estou falando de um modo mais amplo ou de modo específico, né? E por quê? Né? Um tempo para você pensar e a gente já volta para conversar.
Ok, vamos ver, pessoal, essa resposta aqui? Olha só. O que a gente está fazendo? Estamos estabelecendo intertextualidade ampla. Por quê? Porque sabemos que há muitos outros textos que tratam desse tipo de amor codependente. É uma construção social por meio do discurso da linguagem. Trata-se de uma ideia prejudicial, aliás, né? Lamento informar, pessoal, mas é isso aí. Ok, vamos para a próxima, exercício 4. No exercício 4, a gente está trabalhando com intertextualidade, estamos pensando em paródia, né? Ó, a gente ainda não trouxe essa ideia, mas agora vai entrar, vamos lá? Nessa relação entre haikais, você tem 2 haikais que são poemas de origem oriental, poemas curtos com 3 versos, certo? Qual tipo de intertextualidade está presente? Então você tem os 2 poemas. Esse poema do Matsuo Basho é um poeta haikaísta mais antigo e você tem um poeta contemporâneo haikaísta. E você tem então 2. Eu vou ler aqui os 2 e você vai ter tempo para me dizer. Essa intertextualidade é ampla ou é restrita? Veja lá. O velho tanque. Uma rã mergulha, barulho d'água. Isso é do Matsuo Basho, é uma cena, é um momento da natureza, né? Um instante da natureza está presente no haikai. Segundo ali do ladinho, outro poema, haikai, ali do Álvaro Posselt. O velho pijama, na cama eu mergulho, barulho do ronco. Veja só. O que ele fez aqui, pessoal? Intertextualidade ampla ou restrita nessa relação? Vocês percebem que tem uma relação? Qual é? Tempo para você.
Conseguiu, né? Acho que tá tranquilo para você responder essa daqui, né? Ó, intertextualidade restrita. Por quê? Porque claramente o Álvaro está citando, relacionando o poema dele com o Basho, que é o mestre do Haikai, e o Álvaro Posselt, aprendiz do Basho. Ok? Vamos lá. Então, intertextualidade, o que é intertextualidade restrita? A gente vai fechar aí para a paródia, que eu prometi para vocês, tema da nossa aula. Pode ser de conteúdo ou de forma. Uma intertextualidade pode ser de conteúdo e forma, intertextualidade entre dois textos de uma mesma área, notícias do mesmo dia também pode ser, ou sobre o mesmo assunto. Quando que ela acontece? Ela acontece quando o autor de um texto imita ou parodia, tendo em vista efeitos específicos, estilos, registros ou variedades de língua, ok? Então aqui a ideia de paródia, então o autor pega e imita, né? Ou parodia, que a gente vai ver o que é. Ok. O que é paródia? Para complementar aí, alguns teóricos vinculam o procedimento ao sentido de oposição, de contrariedade, ir contra o discurso de alguma maneira, desvirtuar, né, de alguma maneira, tá? Para eles, parodiar significa ir contra, opor-se, zombar do texto parodiado. Zombar mais ou menos, tá? A paródia configura textos de caráter duplo. Ao retomar o texto parodiado e o inverter, mudar um pouco, ou negá-lo, ser totalmente contra, né? Fazer uma coisa bem diferente, ok? Vamos lá? Exercício 5, pensando nessa ideia de paródia que a gente falou, que imita, que muda, né? Um discurso pronto, ele vem e transforma. Vamos ver. Os memes despontam como representantes legítimos da paródia no meio virtual. Por quê? Estudando paródia, a gente descobre que o meme é um tipo de paródia. Por que que ele é considerado uma paródia? Tá? Você tem esse meme aí, você vai analisar e a gente volta para conversar.
conseguiu pensar qual a relação? Eu coloquei para vocês esse meme. Você tem o personagem Mortícia, que foi retirada aí dentro do contexto do filme da família Addams, né? Que é uma personagem extremamente sarcástica, né? Aí, maldosa aí nas suas falas. E você tem aí uma construção de meme com a frase: vejo que estão muito alegres. E aí embaixo, já se pesaram, né? Eu coloquei esse meme lembrando aí que todo mundo, né, a gente está em quarentena e a gente acaba aí acrescentando um pouquinho aí essa ideia de alimentação. Como que você respondeu? Eu coloquei ali para você. Qual que seria uma possível resposta? Recuperam sentidos. Os memes são paródias? Sim. Por quê? Porque recuperam sentidos do texto original e mudam ou trazem novos sentidos para o texto criado. No caso, recupera-se a maldade da personagem do filme quando quer tirar, entre aspas, nossa alegria se nos pesarmos, né? Então você tem aí esse uso dessa imagem para relacionar e trazer essa mudança de sentido, com uma nova ideia aí trazida a partir da ideia original aí da Mortícia, ok? Questão sobre paródia, dois textinhos que a gente vai ler rapidamente, são duas estrofes, um de um texto e uma estrofe de outra música, tá? Lá, texto 1, não é sobre ter, você conhece essa música, não é sobre ter todas as pessoas do mundo para si, é sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti, é sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz, é sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. Você conhece essa letra? Ok, esse trecho aqui, agora vamos para o texto 2. Não é sobre ser todas as pessoas do mundo assim, é sobre saber que nem mesmo por isso se pode agredir. É sobre falar e poder escutar, a diferença na voz. É sobre olhar e também não ligar para o que pensam de nós. É saber que o mundo é infinito e que diferenças o tornam bonito. É saber respeitar e então fazer valer a pena cada gesto daquela pequena palavra amar. São dois textos diferentes e aí a gente tem uma questão sobre esses dois textos que a gente leu. O primeiro, da Ana Vilela, esse segundo é um outro texto, uma outra canção. Vamos ver ali. Os textos são letras de canções. Identifique o tipo de intertextualidade que se estabelece na relação entre eles, né? Então, o primeiro a gente viu, e agora o segundo que eu li. Qual é a relação que eles têm aqui? É ampla ou restrita? Seria uma paródia ou não? Explica aí para nós, a gente já volta.
como que ficou a resposta que você deu aí. Eu coloquei assim para você numa ideia de gabarito. Trata-se de uma paródia, intertextualidade restrita, quando o grupo da escola, que é a segunda versão, tá, pessoal? Cria uma nova versão com um novo sentido para a música na prevenção contra o bullying, tá? Nessa aula você vai ver lá na referência, depois você pode buscar no canal do YouTube essa versão do texto 2. Uma paródia, versão original, paródia, ok? Figuras de linguagem, então, que a gente vai complementar aí nessa ideia, nessa aula, para complementar. Eu coloquei aqui 3 para a gente pensar. Letra A, antítese. O que é antítese? Aproximação de termos contrários, de palavras que se opõem pelo sentido, bastante comum em letras de música. Hipérbole, hipérbole, exagero, né? Aquela figura de linguagem que traz aquela coisa enfática. Então, quando a gente diz, eu estou morrendo de fome, isso é uma hipérbole, na maioria das vezes, né? É uma hipérbole. Por quê? Porque eu não estou morrendo de fome, estou com muita fome. Polissíndeto, repetição de conectivos ligando termos da oração ou elementos do período. Então, quando eu digo, ela chegou e falou, e cantou, e dançou, né? Então, esse e são polissíndetos. Então, você tem a ideia de polissíndeto, essa repetição de conectivos para dar uma sonoridade, né? Tem muitas razões para o uso de um polissíndeto aí também, a ideia de repetição também, ok? Comparação, o que é uma comparação? É então a ideia de comparação, ao contrário da metáfora, né, que a gente já estudou, ela faz o quê? Ela compara utilizando elementos de comparação. Então, se eu digo, ela é uma flor, isso é uma metáfora. Agora, se eu digo, ela é como uma flor, isso é uma comparação, porque eu estou dizendo que ela tem elementos da flor, talvez perfumada, talvez delicada, etc. Ok? Beleza, exercício 7, vamos para uma figura de linguagem? Qual a figura de linguagem que está aqui? Você vai ler e vai tentar encontrar qual a figura que está aqui e a gente já volta. Conseguiu encontrar? Nós estudamos 4 figuras. Você encontrou qual aqui? Veja só. Eu destaquei para você a letrinha, então seria o conectivo E, que está repetido aqui, para dar essa ideia de conexão, né, de continuação. Sobre falar e poder escutar, olhar e também, infinito e que. Então veja que você tem aí um polissíndeto, uma repetição de conectivos dentro da oração. Certo? Exercício 8. No trecho abaixo temos uma metáfora em negrito. Transforme-a em uma comparação.
Você tem ali, ó, sorri e abrace seus pais enquanto estão aqui, que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Transforme essa metáfora, vida é trem-bala, em comparação. Tem para você fazer bem rapidinho aí. Conseguiu fazer? Ficou super fácil, né, gente? Olha lá, que a vida é como um trem-bala. Então veja, quando eu coloco o como, né, o conectivo como, eu trago essa comparação para dentro do texto, tá bom? Então essa ideia de rapidez, ela passa rápido, a gente é passageiro, né? Então aproveitar aí cada momento. Ok, exercício 9. Considerando, vamos lá, voltando no tema inicial, considerando alguém que não é codependente nos relacionamentos. Então, alguém que não é codependente, alguém que está saudável no relacionamento. Onde está a hipérbole? Então, agora com o nosso olhar um pouco mais criterioso, mais crítico sobre relacionamentos, vamos achar a hipérbole. O que é a hipérbole? O exagero. Então, procura aí e a gente já volta.
Qual que é a hipérbole? Você encontrou, né? Olha lá. Você é a razão da minha felicidade. É um exagero, já vimos aí, certo? Ok, vamos para um quiz, responde rapidinho ali comigo. A paródia de música estudada Trem-Bala se utiliza do recurso da intextualidade? Ampla ou restrita? Restrita, porque usa a mesma música e transforma, né? Ok. Segundo, a antítese. O que é a antítese? Consiste na figura de linguagem em que se relacionam duas palavras contrárias, verdadeiro ou falso? Verdadeiro, você sabe, ok? Fechamos a nossa aula, estudo do recurso de textualidade, da paródia, na letra de canção e vimos algumas figuras de linguagem. Espero que você tenha gostado, continue estudando e até mais.